Boa noite, amados irmãos. Boa noite, Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui com vocês para compartilhar da palavra do Senhor. E o nosso texto da noite é João, capítulo 21, dos versículos 1 ao versículo 17. Nós não vamos nos ater em todo o texto, apenas em alguns pontos mais chaves dentro do assunto que nós vamos tratar. Mas, a título de observação de contexto, eu peço que os irmãos e irmãs preparem aí a sua Bíblia nesse trecho inteiro do Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 17. Como não sucumbir ao desânimo? Esse é o assunto da noite. Nós sabemos que durante esse período de pandemia, o que tem se falado a respeito dos problemas que mais têm surgido nesse tempo, na mente e no coração das pessoas, é uma ansiedade extrema, um desânimo muito forte, muito intenso, por diversos motivos. Por isso, o nosso assunto aqui hoje, como não sucumbir ao desânimo. Eu quero inicialmente ler com vocês apenas o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. E, portanto, João, capítulo 21, versículos 1, 2 e 3, inicialmente. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e, naquela noite, nada apanharam. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra mais uma vez. Te pedimos que por meio dela nós sejamos ensinados, corrigidos, consolados, exortados, que nós nos sintamos amados por Ti, cuidados por Ti, aceitos por Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem nunca se viu desanimado? Essa é uma pergunta que a resposta é muito clara, muito simples. Todos nós. Mas o que eu quero tratar, irmãos, com vocês hoje é que, apesar de nós, vez ou outra, nos pegarmos desanimados, uma coisa que nós precisamos ter em mente é que o desânimo ele precisa ter um tempo para começar e ele precisa ter um tempo para terminar. Nós não podemos jamais passar nossa vida no eterno desânimo, numa eterna ansiedade, frustração com a vida e preocupação com o futuro. Dito isto, nós vamos então entrar no nosso texto, já pensando no que aconteceu com o apóstolo Pedro, de forma que isso traga princípios para a nossa vida, de forma que nós também aprendamos a não sucumbir ao desânimo, não sermos pegos e sermos mantidos neste cativeiro. Jesus, conforme o texto que nós lemos aqui, e o texto inteiro, o texto vai nos falar que Jesus, era a terceira vez que Jesus aparecia para os seus discípulos. O personagem que aparece em evidência aqui é o apóstolo Pedro. Logo de início, ele, juntamente com outros discípulos, estão se preparando para uma outra empreitada. Vamos lembrar aqui apenas um pouquinho da história. Jesus havia chamado esses 12 discípulos. Nós sabemos que Pedro era um dos discípulos proeminentes daquele grupo, um dos discípulos mais importantes, mais experientes, apesar de ser um dos que mais errava também, mas era uma pessoa de importância naquele grupo. Pedro havia, assim como outros, deixado tudo para trás para seguir Jesus, havia deixado a empresa de pescaria da família, talvez o sonho de ter uma empresa de pesca muito próspera naquele tempo, havia deixado tudo isso para seguir ao Senhor. Mas Pedro também cometeu erros sérios, nós também acompanhamos na história. Pedro negou Jesus, esse foi o auge aqui dos seus erros, dos seus pecados aqui cometidos para com o Senhor. Mas também Pedro experimentou
de milagres, de sinais do próprio Cristo. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu pessoas serem curadas. Pedro ouviu os sermões do Senhor. Pedro foi um homem muito privilegiado. Mas, depois que Cristo então morre, o sonho de Pedro e dos outros discípulos, entre aspas, acaba. Todo o empreendimento, a vida que Pedro e os discípulos tiveram com o Senhor, aparentemente ficou para trás, já não tinha mais nenhuma perspectiva de futuro, e no presente o que restava era uma avaliação de que o que eles haviam vivido e feito antes não serviu de nada. Pedro, assim como os outros, e principalmente ele, está, portanto, agora terrivelmente desanimado. E por que falar tudo isso? Porque veja só aqui no versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Esta expressão de Pedro, ela é importante, ela é significativa, para nós entendermos como não sucumbir ao desânimo. E eu quero deixar logo o primeiro princípio aqui para nós. Para nós não sucumbirmos ao desânimo, é necessário que nós ouçamos a voz do nosso coração. Ouvir a voz do nosso coração em meio ao desânimo, em meio às crises da vida, em meio aos problemas da vida, é fundamental. Nós precisamos aprender a fazer isso. O nosso coração nos diz coisas nos momentos em que nós passamos por turbulências. Nos fala as suas verdades quando nós passamos por lutas. O nosso coração nos apresenta uma avaliação dos problemas que a gente vive e dos momentos pelos quais a gente passa. Nós aqui, às vezes, não percebemos as coisas que o nosso coração nos diz. Mas antes ainda de avaliar essa frase de Pedro, quero só deixar como um exemplo negativo para vocês, um exemplo negativo que é meu e que acredito que não acontece com vocês, porque vocês estão num nível de santidade bem maior que o meu. São coisas que acontecem apenas com pecadores miseráveis, assim como eu sou. Dias atrás, no meio desse isolamento social, eu e a minha esposa tivemos uma discussão em casa. E aí essa discussão começou a ficar meio acalorada, e eu precisava sair para comprar fraldas da Helena. E eu disse algo parecido com o que o Pedro falou. Pedro falou: vou pescar. E eu disse: vou comprar as fraldas da Helena. Saí, entrei no carro, e logo assim que eu entrei no carro, ainda com a cabeça cheia, o coração também cheio por causa da discussão, eu tive o seguinte raciocínio, meu coração me disse o seguinte: tá vendo? É por isso que esse negócio de casamento, cara, é difícil, é complicado. É por isso que os caras não querem nem saber de casar. É por isso que os caras se separam mesmo. E aí, por um momento, eu parei assim e pensei o seguinte: o que é que o meu coração está me dizendo? Olha o que o meu coração está me dizendo nesse exato momento. Olha o perigo disso. E aí, se eu fosse membro da Igreja Universal, eu até colocaria a mão na minha cabeça para expulsar o capeta na hora, né? Mas aquilo me fez pensar exatamente nessa frase de Pedro. Pedro disse: vou pescar. Eu disse: vou sair, vou fugir, vou procurar uma outra forma de ocupar a minha cabeça e o meu coração como uma tentativa de solucionar esse problema, essa pequena crise na qual eu acabei de entrar. Então, irmãos, ouça o seu coração, preste atenção no que o seu coração te diz nos momentos de desânimo. Pedro disse: vou pescar. Pedro, irmãos, assim como a partir do momento em que ele percebe que os seus sonhos haviam ficado para trás, a sua situação de proeminência ali naquele grupo dos discípulos já não faria mais nenhum sentido, até porque Cristo havia morrido. A vivência dos sinais, a vivência do momento da transfiguração, o fato de ele ter sido um entre os 12, tudo isso ficou para trás naquele momento e Pedro simplesmente disse: eu vou pescar. Pedro também estava com seu coração cheio de culpa pelo fato de ele haver negado Jesus. Ele estava decepcionado com ele mesmo. Ele sentia vergonha, até mesmo de si próprio. Puxa vida, eu neguei o Senhor. Quem não ficaria cheio de vergonha?
para consigo mesmo? Eu ficaria, creio que todos nós ficaríamos. Pedro muito provavelmente tinha a sensação de que aquele sacrifício todo feito anteriormente não havia valido a pena. E que os ganhos que ele obteve foram apenas temporários. Por isso Pedro disse: eu vou pescar. Eu e você poderíamos observar essa expressão de Pedro e pensar simplesmente que ele tomou uma decisão meio que desavisada naquele momento. Mas não. Foi uma fala do coração de Pedro. E ele ouviu essa fala. Ele seguiu essa fala. E ele fez exatamente o que a fala do seu coração lhe sugeriu. Então, primeiro, ouça o seu coração. Mas quando o seu coração lhe disser coisas como as que o coração de Pedro falou para ele, o que você deve pesar é o seguinte: eu devo seguir o que o meu coração está me dizendo, ou eu devo observar essa fala do meu coração simplesmente como uma oportunidade de eu ser tratado diante do desânimo no qual eu estou. Como é que eu lido com isso agora? Em muitas situações, irmãos, nós fazemos como o apóstolo Pedro. Nós vamos pelo caminho mais fácil. Nós até mesmo procuramos a nossa zona de conforto. Fazer aquilo que nós já sabemos fazer. Pedro foi pescar, ele já sabia pescar, ele era um profissional muito experiente. Pedro simplesmente pegou isso como uma justificativa agora para desistir, para permanecer no seu desânimo e dizer: eu vou pescar. O que o seu coração tem dito para você? E dentro do que o seu coração tem dito, você tem seguido o que o teu coração tem dito? Ou você tem avaliado o que o teu coração tem dito e tem levado isso para o Senhor? Você tem, portanto, fugido dos laços do seu coração? Então Pedro disse: eu vou pescar, e aí vem o resultado. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Olha, pelo fato até mesmo de Pedro ser um dos proeminentes do grupo, um dos mais experientes, ter uma carga de influência muito grande no meio dos discípulos, quando ele ouve a voz do seu coração e faz o que o seu coração lhe sugere, os outros o acompanham. Para nós observarmos, irmãos, que as nossas decisões, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, podem ter reflexo e influência na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Você pensa agora, se eu saio do carro com aquele pensamento negativo a respeito de casamento, se eu volto para dentro da minha casa, converso com a minha esposa dentro naqueles termos, qual seria o resultado disso? Provavelmente o mais trágico possível. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Vamos ouvir o que o nosso coração nos diz em meio ao desânimo. O nosso coração nos fala para desistir. O nosso coração nos fala para tomar outras medidas. O nosso coração nos fala para procurarmos o caminho mais fácil. O nosso coração nos sugere fazer aquilo que nós já sabemos fazer. Aquilo que dói menos, que incomoda menos. Pedro, então, com essa fala, vou pescar, e a sua atitude, ele sai, de fato, para pescar. Os outros, então, vão com ele. Mas ao clarear da madrugada, versículo 4, estava Jesus na praia, todavia, os discípulos não o reconheceram, que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes diz: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Então, além de ouvirmos o nosso coração, prestarmos atenção no que o nosso coração está nos dizendo, está nos sugerindo, nós também
precisamos acreditar que Cristo tem a solução que nós procuramos em meio ao nosso desânimo. A solução de Pedro e, consequentemente, dos discípulos foi ir pescar. Eles estavam em busca de quê? De peixe, naturalmente. Estavam em busca de alimento. Mas quando eles voltam e Jesus está lá à sua espera, o que eles encontram com Jesus? O que Jesus trouxe? Pão e peixe. E ainda falou para eles: o que vocês pegaram aí? Nada. Então jogue as redes para a direita. Jogaram as redes para a direita. O que veio? Peixe. Jesus já tinha a solução que Pedro estava procurando. Então a voz do coração de Pedro lhe deu uma sugestão, mas na verdade quem tinha a solução que Pedro procurava era Jesus. Por isso, irmãos, que ao mesmo tempo em que temos o cuidado de ouvir o nosso coração, nós devemos prestar atenção no fato de que, no fim das contas, quem tem a solução que nós procuramos é o Senhor, porque Ele domina todas as coisas. Ele domina os rios, os mares, assim como demonstrou aqui para Pedro. Jesus domina a economia, Jesus domina a política, Jesus domina a religião, Jesus domina tudo. Jesus domina a família, Jesus domina o casamento, Jesus domina a igreja, os ministérios. Jesus é o rei sobre todas as coisas. Ele tem a solução que nós procuramos. Então, simplesmente, não sigamos a voz do nosso coração. As coisas não acontecem dessa maneira. A nossa solução está em Jesus. Eles tiveram simplesmente que assumir que eles não pegaram nada. Essa fala deles de que, Senhor, nós não pegamos nada, demonstra o total despreparo e a insuficiência dos discípulos em suprir a solução para o problema que eles mesmos estavam enfrentando. Dessa maneira, irmãos, a solução para o nosso problema não está em nós. A solução para o nosso desânimo não está em nós. A solução para o nosso desânimo não está nas outras pessoas. A solução para o nosso desânimo não está no governo. A solução para o nosso desânimo não está no casamento, no nosso casamento, não está na nossa família. A solução para o nosso desânimo está em Cristo. Pois Ele domina todas as coisas. Ele provê todas as coisas. Então Jesus mandou que eles jogassem as redes, vieram muitos peixes. No fim das contas, reconheceram que eram o Senhor, e aí houve aquele diálogo, quando Jesus mostra que trouxe a eles pão e peixe. Mas ainda tem mais. Vamos observar aqui o que acontece a partir do versículo 11 ainda. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Agora vamos observar o que acontece aqui. Porque para nós não sucumbirmos ao desânimo, além de nós observarmos o que nos diz o nosso coração, nós devemos confiar que a solução para aquilo que nós buscamos está em Cristo. Nós devemos também acreditar que nós podemos ser tratados pelo Senhor da graça. O desânimo do nosso coração pode ser tratado pelo Senhor da graça. Ele é o todo suficiente. Por quê? Observemos aqui o versículo 13. Jesus lhe disse: vinde, comei. Vinde, comei. Jesus é que chama os discípulos agora para comer. Jesus chama os discípulos para servi-los, oferecer-lhes comida. Tomou o pão, tomou o peixe, lhes deu. Jesus abasteceu os discípulos com comida, saciou-lhes a fome, tratou dos discípulos, tratou de Pedro, tratou do corpo e do coração de Pedro ao lhe oferecer comida, inclusive antes de corrigir o seu coração.
ser tratados pelo Senhor da graça. Ele é a pessoa que mais entende de nós. Ele é a pessoa que mais conhece o nosso coração. Jesus, por ser o sumo sacerdote perfeito que morreu na cruz, ele é todo suficiente para se compadecer daqueles que erram, daqueles que fraquejam, daqueles que desanimam, para compreender o coração desanimado e fazê-lo, portanto, prosseguir. O problema, irmãos, é que muitas vezes, quando nós estamos tão desanimados, nós procuramos o suprimento em outros lugares. Nós procuramos o suprimento de outras formas, quando o suprimento está em Jesus. Ele demonstrou isso quando chamou os discípulos, ofereceu-lhes comida, ofereceu-lhes o pão, ofereceu-lhes o peixe, para saciar-lhes a fome. Jesus é o pão da vida. Por isso, o nosso suprimento, o nosso abastecimento, quando estivermos desanimados, é o próprio Jesus Cristo. E está no próprio Jesus Cristo. Portanto, para não sucumbir ao desânimo, devemos acreditar que nós podemos ser tratados pelo Senhor da graça. Mas tem mais. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, ou Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Agora aqui tem um tratamento espiritual com Pedro. Como nós lembramos, Pedro cometeu pecados, deslizes terríveis. E muito provavelmente o que mais chocava o próprio Pedro era o fato de ele ter negado Jesus. E era preciso haver um acerto de contas. Mas curiosamente primeiro, Jesus não chega já dizendo para ele, Pedro, vamos resolver aquela nossa pendência lá, porque já passou da hora. Não, primeiro Jesus alimenta Pedro, cuida de Pedro, cuida dos discípulos, alimenta os discípulos cansados, afadigados, desanimados, desmotivados. E agora ele trata especificamente do coração de Pedro. Então nós observamos que quando Jesus pergunta, Pedro, você é capaz de me amar com aquele amor sacrificial? Você é capaz de me amar com aquele amor desinteresseiro? Você é capaz de me amar com aquele amor que é capaz de dar a própria vida por mim? Você, agapau, o verbo grego para amor aqui? E aí Pedro confessa que não. Quando ele diz, Senhor, eu te amo, mas nem tanto. Não é esse amor que está no meu coração pelo Senhor. Filéu, eu tenho um amor de amizade, de querer bem. Ainda não é esse nível de amor que o Senhor me perguntou. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama com esse amor que é capaz de sacrificar-se, com esse amor sincero, verdadeiro, desinteresseiro, com esse amor que vem de Deus, de fato, com esse amor que é capaz, inclusive, de dar a própria vida em meu lugar, a sua própria vida por mim? Você agapau, Pedro, para comigo? Jesus pergunta de novo. E Pedro diz, Senhor, eu te amo, mas é um amor ainda bem abaixo desse amor que o Senhor me perguntou. É um amor que ainda não está nesse nível. É um amor de amizade, de querer bem. É um amor de ter boa estima pelo Senhor. E aí então Jesus pergunta pela terceira vez, mas quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele já pergunta nesse nível de amor que Pedro estava perguntando. Pedro, então, filéu, você me ama
nesse nível de amor que você está dizendo que me ama? E aí Pedro fica aborrecido, porque agora Jesus pergunta pela terceira vez, mas o aborrecimento de Pedro não é pela terceira pergunta, é pela forma da terceira pergunta. Porque a forma da terceira pergunta revela, de fato, o coração de Pedro. Aqui ele atesta, de fato, qual era o seu amor. Porque ele já tinha falado antes, mas quando ele fala pela terceira vez aqui, nessa pergunta, nesse nível que Jesus fez e que ele estava falando, aqui é que vem o tratamento. E aí, Pedro, então, fica aborrecido, como diz a palavra, mas ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. Porque isso aqui é importante também para nós, quando nós pensamos em princípios para não sucumbir ao desânimo. Porque quando nós somos tratados pelo Senhor da graça, aqui nós vemos que mesmo durante os períodos intensos de desânimo, mesmo nos momentos em que nós achamos que nem mesmo dá mais para continuar, Jesus mostra para nós que dá para continuar. Porque o que Ele busca de nós não é algo que nós não podemos fazer. Então, quando Pedro confessa que de fato ama Jesus, mas é um amor muito raso, e Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aqui está o tratamento de Jesus para com Pedro. Então, meu irmão, minha irmã, não sei se você em algum momento chegou a pensar que não dava mais para continuar no seu empreendimento, no seu casamento, no seu trabalho, apesar de que essas questões de trabalho hoje em dia está bem complicada. Não sei se você chegou a pensar que não dá mais para continuar aqui no ambiente da igreja, no serviço ministerial ao Senhor. Se você já chegou a pensar nisso, lembre-se, ser tratado pelo Senhor da graça é uma das melhores coisas que pode acontecer com você, para que você não venha sucumbir ao desânimo. E quando você pensar nessas questões, quando você desejar desistir, quando você desejar se entregar ao desânimo, lembre-se, o Senhor aceita você, mesmo que o seu amor por Ele esteja no nível do amor de Pedro. Porque foi assim que Jesus fez com Pedro. Irmãos, num dado momento da minha vida ministerial, eu também cheguei a pensar que não dava mais para continuar servindo ao Senhor como eu vinha fazendo. Por quê? Porque as justificativas eram o fato de eu ser pecador. Senhor, eu sou pecador demais. Eu peco demais. Eu não sirvo para isso. E aí a resposta, lá no fundo do meu coração, era: não serve mesmo. Você não me ama mesmo tanto como deveria. Você não se entrega como deveria. Você não faz como deveria. Mas apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Assim, irmãos, Deus trata de nós. E por último, quero deixar aqui para nós não sucumbirmos ao desânimo, nós devemos então, após sermos tratados pelo Senhor, nós devemos seguir de onde nós paramos. Pedro antes havia sido chamado, assim como os outros discípulos, para ser pescador de homens, pastor de ovelhas, pregador da palavra. A partir daquele momento, Jesus, quando diz: apacenta os meus cordeiros, Jesus, nas entrelinhas, eu creio que ele disse para Pedro: continua, Pedro, de onde você parou. Não precisa voltar. Não precisa ficar preso ao passado. Continua de onde você está. Então, se você vive um período intenso de desânimo, creia, ouça o seu coração, preste atenção no que o seu coração te diz. Se ele te manda desistir, não desista. Leve isso para diante do Senhor. Acredite que Cristo tem a solução que você procura. A solução para o seu problema não está em outro lugar, noutra pessoa, está no próprio Senhor Jesus. Acredite que o melhor é ser tratado pelo Senhor da graça, porque Ele compreende você, Ele compreende o seu coração.
E Ele tem a solução para o seu desânimo. E lembrar que você deve seguir de onde parou. Nós não temos tempo para ficar arrastando correntes. Nós não temos tempo para ficar presos no passado. Nós devemos, portanto, seguir adiante. Que Deus, então, na sua infinita graça e misericórdia, venha nos acolher todos os dias para perto de si, nos dar o ânimo, a motivação e a força para nós prosseguirmos de onde nós paramos. Amém.